vamos a isto. Bom, agora o que nós queremos saber é, afinal, e porque estamos a falar, ficou emocionado, quero beber um bocadinho de água. Nós gostamos muito de si, sabe disso. Vamos então avançar, sempre com a seriedade e a retidão a que estamos habituados de si, porque a verdade é que o professor Manuel Pinto Coelho começou por vir ao Agora Nós como convidado, lembro perfeitamente disto, do primeiro dia, do Dr. João Ramos, que ele disse, eu tenho um médico que vocês vão gostar de ouvir e vão gostar de conhecer o outro lado e tal. E a verdade é que conhecemos, gostámos tanto que passou a vir sozinho. E portanto vamos avançar. Hoje o tema é o colesterol. Vamos embora. Vamos a ele. O que é o colesterol, afinal, que cria tantas dúvidas? É uma substância serosa. O colesterol, ao contrário do que as pessoas pensam, não é nenhuma gordura. É uma substância serosa, indispensável para a nossa vida. Porquê? Porque ela constitui a membrana das células, ela entra na bainha de mielina dos neurónios, ela está na origem de todas as nossas hormonas, a começar pela mais importante de todas, a clássica vitamina D. A vitamina D, a pessoa pode estar exposta ao sol um dia inteiro, que se não tiver 10% de vitamina D na pele, não tiver 10% de colesterol na pele, não consegue sintetizar vitamina D nenhuma. As coisas estão todas Portanto, ligadas. a vitamina D é fundamental para a síntese das hormonas. Como se sabe, os brasileiros dizem com alguma graça que as hormonas são o sumo da vida. Na realidade, principalmente as sexuais, começam aonde? No colesterol. Colesterol, pregnenolona, dita hormona da memória. Da pregnenolona sai o DHEA, que é uma hormona para a qual o organismo tem mais receptores, e a progesterona. E do DHEA sai o estradiol e a testosterona, a célebre testosterona. O avô, o bisavô, o trisavô de tudo isto é o colesterol. Portanto, o colesterol é uma substância fundamental para a nossa saúde. Dar algo, portanto, como é óbvio, a partir de determinada idade, há um déficit de produção das nossas hormonas. Não é? A partir dos 25 anos, 1 a 2% ao ano, começa a haver um déficit dessa produção. Aos 50 anos temos metade das hormonas que temos aos 25. Se ainda por cima, não satisfeitos com esta desgraça, damos alguma coisa que combate, diria, a fonte de todas estas nossas hormonas, o que é que vai acontecer? Aquilo que os americanos, os franceses e toda a gente, não sei se a Câmara pode apontar para este livro, isto é um livro francês, sim, que fala não sons, quer dizer mentiras e a propaganda sobre esta história do colesterol. O que é que acontece? Efeitos secundários tenebrosos. Professor, o colesterol já percebemos que tem de facto estas consequências todas. Vamos ter tempo para falar sobre tudo isto, mas vamos esquematizar aqui um bocadinho a nossa situação. Para começar, lá para casa vamos fazer um apelo a quem nos vê, participe nesta conversa. O colesterol faz parte das conversas diárias de todos os portugueses. Se tem alguma coisa a dizer, alguma questão para colocar ao professor, apostamos que sim, ligue já o 21 794 6178, 21 794 6178. Aponte o número de telefone. Coloque as dúvidas em direto que têm sobre o colesterol, que o professor vai explicar. Pronto, eu tenho que dizer para o lançamento, só mais em 30 segundos, dizer o seguinte. A história do colesterol ser o mal da fita nasce num célebre estudo, que é o Framingham Heart Study, a partir do qual se condenou a utilização das gorduras. Exatamente. E o colesterol vem na sequência, gorduras, colesterol, e então nasce desse Framingham Heart Study a condenação das gorduras. Hoje as pessoas têm um medo tremendo de consumir gorduras, quando é absolutamente nefasto este conceito. É nefasto porquê? Porque as boas gorduras fazem-nos a maior das faltas. As boas, ricas em ômega 3, anticoagulantes, anti-inflamatórias. As boas gorduras são-nos vitais. Claro, não são processadas. Até para nos ajudar a emagrecer. Porque se nós comermos, por exemplo, um ovo cozido e um abacate ao pequeno almoço, a boa gordura do ovo cozido e do abacate tira-nos a fome não diga mais, porque toda. vamos aos mitos e verdades e uma delas é essa. Se o professor depois encadeia, começa a responder a tudo. Professor, vamos a mitos e verdades. Vamos então ao primeiro. Temos aqui alguns mitos e verdades sobre o colesterol. O primeiro é o seguinte, e a resposta que lhe peço é que seja mito ou verdade e que a resposta seja curta. Rápida. O ovo é um alimento que faz aumentar o colesterol. Mito ou verdade? Completamente mentira. É completamente mentira. Até não há um trabalho, nem do Taiwan, nem de uma república mais recente, que o diga. É mentira. Não há, o ovo é o alimento mais completo que existe. A seguir ao leite materno é o melhor alimento que existe, como diz um colega brasileiro, e eu faço minhas as palavras dele. Porque gera vida. Porquê? Porque gera vida. Pois se do ovo sai vida, como é que pode ser má uma coisa de onde sai vida? Então, em percentagens perfeitamente proporcionadas, tem os hidratos de carbono, tem os lípidos,
tem as proteínas, tem as vitaminas, tem os ácidos minerais, a gema de ovo, toda a gente tem para voar, não comas mais que uma gema de ovo por semana. Tem algo que nos ajuda na nossa saúde dos olhos, tem luteína e zeaxantina que nos previnem da retinose pigmentar, da deficiência macular, das cataratas. Há quem diga que como ovos todos os dias dificilmente usa óculos mais tarde na vida. Eu uso óculos só tarde adquiri este conceito. É um alimento do melhor que há, que não faz colesterol. Aliás, os alimentos não fazem colesterol. Porquê? Porque a fábrica de colesterol, que é o fígado, produz colesterol dependendo daquilo que lhe dão. Se a pessoa come muitos alimentos com colesterol, com gordura, fábrica fígado tem que produzir menos. Se nós comemos poucos alimentos ricos em colesterol, ricos em gordura, a fábrica fígado tem que produzir mais. Muito Portanto, bem. o problema não é esse. O problema com o colesterol é pessoas que têm um déficit genético. E então o tal quadro de hipercolesterolemia familiar, essas pessoas então, por muito que nós façamos, porque há outras maneiras de baixar o colesterol sem ser com as tais estatinas, é difícil lá ir. Então as estatinas estão aconselhadas. É o único caso em que se deve tomar aqui esse grupo de medicamentos. E quem me ouve, já agora a propósito, quem me ouve, nunca deixe de tomar esse grupo de medicamentos mais estatinas de um dia para o outro. Façam sempre o desmame e sob controle do médico assistente. Porque o médico assistente é que sabe, porque ele é que tem o quadro todo, porque as pessoas não têm entidades nosológicas isoladas. Claro. Nós somos todos um conjunto de várias situações. E como tal, o médico assistente é que sabe. Muito Portanto, bem. filtrando com a opinião do médico assistente, na realidade, ter esta noção. Vamos à próxima. Mito ou verdade? Tem a ver com gorduras. E a questão é a seguinte: há gorduras que são boas para a saúde. O mais possível. E vou dizer quais. Verdade. Então, aquelas gorduras boas, ricas em ômega 3. Por exemplo? São os tais ácidos gordos anti-inflamatórios e anticoagulantes. Por exemplo, ovo, coco, nozes e amêndoas, azeite e o abacate. Ora Cá bem. temos um exemplo, vários exemplos de ótimas gorduras que podem e devem acompanhar consumidas. qualquer refeição equilibrada que nos ajude a chegar a novos hábitos. Muito bem. Vamos ao terceiro, mito ou verdade. Muito interessante este tema, não é? Bem lhe disse. Mito ou verdade? Em relação ao colesterol, é necessário consumir medicamentos para reduzir o colesterol? Não é verdade, porque a maioria dos altos níveis de colesterol, para já é preciso saber o que é que se quer dizer com altos níveis de colesterol. A Associação Americana de Cardiologia considera que o valor recomendado para o colesterol é de 200 miligramas por litro. 200 é o valor recomendado, que o valor ótimo é sempre para cima de 200, nunca para baixo. Dizem que para baixo de 150 que a pessoa que está em risco de ficar mais treita a ter realmente problemas. Portanto, primeiro saber o que é o colesterol normal, saber que o bom dito colesterol HDL é, na realidade, tem que ser levado em linha de conta, porque se a pessoa mesmo tem um colesterol total elevado, se tiver um nível de HDL também elevado, não tem problema nenhum, porque a conta que a Sociedade Americana de Cardiologia e que eu sigo faz é o HDL sobre o colesterol total deve estar para cima de 24%, portanto, se a pessoa tem colesterol total elevado, mas tem o HDL também elevado, esse número sai para cima de 24%. E a outra é os triglicéridos sobre HDL, que deve estar para baixo de 2%. O valor do colesterol total de per si cada vez lhe ligam menos. Mas a Sociedade Americana de Cardiologia não tem também uma leitura diferente, pergunto eu, dos europeus, pelo facto também da alimentação ser completamente diferente? Quando eu disse ainda pior? Tânia, há imensos institutos, imensas universidades, eu lembro de várias, há a Universidade de Santiago de Compostela, de León, a Atlântica, a RTOC Medical School, há vários estabelecimentos de ensino onde saem fornadas de profissionais, que isto que eu estou a dizer é o beabá, eles sabem perfeitamente que isto é assim, certo. É a realidade, é a evidência científica atualizada. O LDL, portanto, há o HDL que é o bom, chama-se bom, porque é muito simpático, porque agarra no colesterol dos tecidos e leva para a fábrica de fígado para ser reciclado. O LDL que é dito mau, nem sempre é mau, porque o LDL tem o A e o B. O A, a partícula A do LDL é vaporosa leve, não machuca a parede da artéria. Portanto, se a pessoa tiver um LDL elevado à custa da A, tudo bem. Agora a B, sim senhor, é densa, parece uma bala e pode ferir realmente a artéria e iniciar-se aí a placa de ateroma. Portanto, o LDL tanto pode ser bom ou mau, dependendo se é o A ou o B. Portanto, só dizer assim, em cru, o LDL, eu tenho um LDL alto, não serve para nada, claro. Tem que se quantificar. Mas isto para dizer que, depois de se saber, na realidade,
estes valores, há formas de baixar o colesterol se o médico assistente entender que o deve fazer sem utilizar medicamentos. Como então? Mudança de estilo de vida, fazendo uma alimentação correta, cortando com aquilo que aumenta o colesterol. Eu peço que quem me ouve em Portugal ou na China, onde quer que seja, que estejam atentos a isto que eu vou dizer agora. O que faz colesterol não é a gordura, é o açúcar. O açúcar é que faz colesterol. Tudo quando tenha açúcar, o mau hidrato de carbono, e não se esqueçam que o arroz e a batata têm um índice glicémico superior ao açúcar branco, portanto o hidrato de carbono, arroz, batata, pão, massa, grão, feijão, ervilhas, lentilhas e favas, enfim, tudo quando seja feculento, esse é que aumenta o colesterol. Não é a desgraçada da gordura, que quando é boa, não só não faz mal, como faz bem. Depois da mudança de estilo de vida, que inclui realmente uma alimentação saudável, o exercício. Ora bem. O indispensável exercício. Se a pessoa fizer exercício regular, não é armada em Carlos Lopes ou Rosa Mota, poderia correr maratona. 20 minutos que seja de uma marcha, enfim, um pouco mais acelerada, como fosse apanhar o comboio, mesmo que pensem que a pessoa é louca, o problema é delas. 20 minutos por dia, o ideal seria, como eu digo no livro, 30 segundos com o passo mais acelerado, 1 minuto e meio a descansar, 30 segundos com o passo mais acelerado, 1 minuto e meio a descansar, durante 20 minutos neste ritmo, equivale a 45 minutos sempre com o mesmo passo. Portanto, mudança de estilo de vida, alimentação correta e saudável. Já sabem, a minha queda para o regime paleolítico, não é? Carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas. E o exercício, o colesterol, na maioria das vezes, vai a pique. Se não for, há suplementos que se podem dar, que é a curcumina, que é a ômega 3 e a vitamina B3 com a vitamina B5. A vitamina B3 chama-se niacina, a B5 chama-se ácido pantoténico. As duas, 50 mg de uma e de outra, tomadas de manhã e à noite, portanto 100 mg de vitamina B3 e B5, 500 mg de curcumina às duas refeições e 1200 mg, normalmente é a percentagem, é quanto tem cada comprimido. Portanto, 2 comprimidos, 2,5 gramas de ômega 3, de manhã ao pequeno almoço. Ajuda muito, mas o doutor está a falar de suplementos, não está a falar de medicamentos e, portanto, são duas coisas completamente diferentes e a entrar na sua linha de coerência. O suplemento trata da saúde e evita que as pessoas fiquem doentes. Exatamente. O medicamento, a pessoa já está doente. Portanto, logicamente, que há que privilegiar sempre o suplemento em relação ao medicamento. Professor, temos que seguir aqui em frente nos nossos mitos e verdades. Vamos lá em frente. Próximo. O colesterol é o principal responsável pelas doenças do coração. Não pode ser mais errado. Mito. Mito. Super mito. O principal responsável pelas doenças do coração é o açúcar. A famigerada placa de ateroma, aquela placa que forma nas artérias e que as entope, o colesterol, a responsabilidade do colesterol na formação dessa placa, Tânia, é só de 10%. O que faz a placa é um aglomerar de fibrilhas, de miofibrilhas, que é fibras musculares que constituem a parede da artéria, chamada íntima, porque está intimamente em contacto com o sangue, chamada de endotélio também. O que é que faz a produção dessa... O que é que faz com que essas miofibrilhas proliferem? O açúcar, as moléculas de açúcar, que são tão pegajosas, tão aderentes, que fazem micro-ulcerações nessa membrana. E então o que é que acontece? Há uma proliferação de fibrilhas, junta-se plaquetas, cálcio, ferro e também colesterol, mas numa percentagem de 10%. Quer dizer, dizer que o colesterol é o mal da fita é a mesma coisa que haver um assalto à mão armada numa loja. O polícia chega para tentar perceber quem é que foi o ladrão, vê alguém mal encarado, agarra nesse alguém mal encarado e leva-o como ele fosse o mal da fita. O colesterol é um bombeiro de serviço que acode ao local de incêndio para tentar reparar aquela história. Então quais são as pessoas que não podem deixar de tomar os medicamentos para o colesterol prescritos pelo seu médico assistente? As pessoas que têm um déficit genético de síntese do colesterol do fígado, chamada hipercolesterolemia familiar. Ou tem uma pessoa, um miúdo de 5 anos, que aparece com 400 de análise ao colesterol, não há que entrar com dietas, nem com regimes, nem com isso. Claro. Aí há que dar logo aquela história. Mas isto é raro, Tânia, esta circunstância é rara. Percebe? Não se pode tomar a nuvem por Juno e dar a toda a gente aquela história. Portanto, todas as outras pessoas que têm colesterol, porque, enfim, toda a gente fala de colesterol neste país. É uma coisa extraordinária. É o aumento das doenças cardiovasculares que se deve ao colesterol e é um uma país, coisa extraordinária. País da Europa com mais... Tânia, deixe-me dizer-lhe o seguinte, caramba, é tão raro estas oportunidades, mas dizer o seguinte. Um dos variedíssimos efeitos secundários do colesterol é a impotência. Então não há laboratórios que fazem as duas coisas, dão os medicamentos para baixar o colesterol e, como sabem,
colesterol E faz os provoca azuis. impotência e faz os azuis. Ora bem, já vi tudo. Só que, além de impotência, faz outras coisas extraordinárias. 25% do colesterol está onde? Está no cérebro. Portanto, logicamente, se as pessoas tomam medicamentos para baixar os níveis de colesterol, a pessoa fica com déficits cognitivos importantes. A quantidade de demências, indo ao Alzheimer, que é a mais comum das demências, que acontecem por responsabilidade da estatina, não faz ideia. Hoje, num jornal de grande tiragem, parece uma opinião do bastonário da Ordem, dizendo que teve que acudir e teve que intervir, não pôde esperar pelos 15 dias que me foi dado a mim para responder às questões que me fizeram, porque eu estava a pôr em perigo a saúde pública e estava, incluindo pessoas que estão a tomar as estatinas para baixar o colesterol, podiam deixar de as tomar e ter problemas de coração e infartos de miocárdio. Tânia, 60% dos primeiros infartos de miocárdio as pessoas têm colesterol normal. Em 60% dos primeiros infartos de miocárdio, as pessoas têm colesterol normal. Não é, na realidade, verdade que isto aconteça. Tanto mais que as estatinas, que ele tem medo que as pessoas, se não as tomar, tenham problemas, dão problemas. Portanto, o professor pensa de uma maneira diferente do bastonário da Ordem dos Médicos. Eu não penso, eu sou porta-voz. Porque a Sociedade Americana de Cardiologia, os franceses, lá vou agora ter que pôr óculos, estragam um bocadinho a imagem, mas a saúde das pessoas é mais importante. Está tão lindo. A saúde das pessoas é mais importante. O que é que diz a Associação Americana de Cardiologia? Diz aqui neste cantinho, neste cantinho em aqui, baixo, sim. Neste cantinho aqui, Diz a Associação Americana de Cardiologia diz neste cantinho: para cima de 900 estudos provam que as estatinas podem ter efeitos colaterais mortais. Eu, quando digo que as estatinas matam dia sim, dia não, fica tudo muito irrequieto por eu ter dito isso, pois com certeza, pois se a gente sabe que a diabetes mata, se aqui diz que as estatinas provocam diabetes, se a gente sabe que o Alzheimer mata, se aqui diz que as estatinas provocam perda cognitiva, se aqui diz que há um aumento de risco de cancro, além da disfunção sexual, que eu já falei da impotência, então não querem que eu diga que as estatinas que matam dia sim, sabendo que estas doenças são doenças gravíssimas que matam e que dizimam as populações em todo o mundo. Isto, os americanos. O que é que os franceses dizem? Este senhor que aqui está, que escreveu este livro, fez um abaixo-assinado em França, ao governo francês, Michel de Lorgueril, porque é que os medicamentos anticolesterol são inúteis, diz ele, um abaixo-assinado pedindo, quase por amor de Deus, que revejam toda esta história. Porquê? Porque ele diz que as estatinas aumentam o risco de hemorragia cerebral, aumentam o risco de cancro, aumentam o risco de clínico cognitivo, podendo conduzir ao Alzheimer, que disse ainda há pouco, aumentam o risco de diabetes. As estatinas são diabetogénicas, extraordinária quantidade de pessoas, incluindo médicos, que têm diabetes e que tomam estatinas. Olha, eu vejo aqui uma quantidade de pessoas preocupadas sentada aqui neste... Se eu fosse vocês e ao médico outra vez, se calhar tomam sem precisarem. Aumenta o risco da pessoa ficar cega, alterações de sexualidade, já falei nelas, problemas renais, problemas musculares, tendinosos, ligamentares, enfim. Olha, temos uma chamada, professor, que tem exatamente a ver com essa questão. Abrimos as linhas e aqui está. Ana Ferreira está a ligar-nos. Enfim, temos recebido muitas chamadas, mas que à medida que a conversa vai decorrendo aqui, estão a ser respondidas, não é? Portanto, deixam de fazer sentido. Ana Ferreira está a ligar-nos de Lisboa e tem uma questão. Boa tarde. Olá, boa tarde, Boa tarde, Tânia. Ana, Eu estou a falar aqui de Benfica, assim. Olha, eu tenho 54 anos e entrei, pronto, agora na menopausa. Oficialmente deixei de menstruar há um ano, portanto estou na menopausa. E os valores de colesterol que eu tinha o ano passado eram 224, por aí. Este ano eu penso que talvez devido às alterações hormonais da menopausa, penso eu, o valor subiu para 295. E a minha médica de família achou que na realidade valia a pena eu tomar uma estatina, porque acha que é benéfico tomar a estatina, o benefício é superior ao malefício, porque posso vir a ter um problema de coração, todas essas coisas que o professor tem estado a dizer. E eu, na realidade, deixei-me convencer, até por meses, não é? E resolvi comprar. Comprei a atorvastatina e tomei durante uma semana, só que ao fim de uma semana eu tinha dores horríveis nas pernas, nas coxas, nos braços e pronto, e fiquei atestada e foi uma quinta-feira, portanto nesse dia já não tomei. No dia a seguir falei com a médica de família e ela disse-me, olha, essa se calhar não era a mais aconselhada para o seu organismo e eu vou-lhe receitar uma outra que é a pitavastatina e que é um nadinha mais leve e pronto, vamos experimentar. O que é certo é que já passou uma semana, eu tenho um medicamento em casa, comprei, mas não comecei a tomar porque tenho algum receio. Claro. Pois, tenho algum receio. Porque na realidade foi uma má experiência, não é? E depois, para além disso, eu também já tenho o livro do professor, aí há uns 2 meses que a minha filha comprou, porque
já me vinha a preocupar há algum tempo. E eu já na altura fiquei assim um bocadinho reticente, porque pronto, acho que concordo de alguma forma com aquilo que ele disse, porque toda esta história é muito recente agora, E não é? qual é a Porque questão que antigamente- tem, Ana? Se deve ou não tomar? Exatamente, uma aconselha. Eu acho que sei a resposta. Tenho um medicamento, pois tudo aquilo que eu já ouvi dizer, Exato. já tenho a resposta, não é? Ana. Mas pronto, Mas olha, vamos ouvir muito o professor, obrigada, vamos ouvir, Ana. obrigadíssima, muito Ana. obrigada. Não desliga, Ana. Deixe-me dizer o seguinte. Portuguesa. Deixe-me dizer o seguinte. Se eu lhe dissesse assim, sim ou não, estaria a contradizer tudo quando disse ainda há pouco, quando dizia e digo que o médico de família é que sabe. Porque o médico Claro. de família sabe o quadro todo da Ana. Eu de si não conheço rigorosamente nada, só como eu disse na última vez, também tenho uma voz simpática. Agora, eu não obrigada. posso, na realidade, dizer mais do que aquilo que eu disse. O que eu, se Claro. fosse no seu lugar, faria era confrontar o meu caríssimo colega, com esta informação que eu lhe estou a dar agora, que há na realidade outras formas, menos, diria, penosas, porque na realidade não têm efeitos colaterais, como já percebeu que as estatinas têm, e de que maneira, que é a mudança do estilo de vida, que é uma alimentação feita de forma diferente e até a adoção de alguns suplementos, como falei ainda há pouco. Porque, na realidade, isto é que me parece que faz sentido eu dizer-lhe, não me substituindo a opinião do meu colega, do médico assistente. Muito bem. Ana, está esclarecida? Obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada e um grande aplauso para a Ana. Obrigada. Muito obrigada, obrigada. Um beijinho para si, obrigada. Bom, vamos ao último mito de resposta de 10 segundos. Mito ou verdade? Aí vem. O colesterol é o principal responsável pelas doenças do coração? Este já respondeu. Vamos ao último, não é este? Ainda há pouco. Olha, Responsável este é mito, já está. É o açúcar. É o açúcar. Não, a última é fácil. Ou melhor, é difícil, é curta. O colesterol mata, sim ou não? Como é que eu posso dizer que algo que sem aquilo, sem essa substância, nenhum de nós estava vivo, como é que eu posso dizer que mata? É mito. Se o fígado, Tânia, se o fígado o produz, 75% a 80% do colesterol é fabricado no fígado, os outros 20% é que entra na nossa alimentação. Então o fígado ia produzir algo que nos matava. Isto faz algum sentido? Um órgão tão nobre como o fígado ia produzir e lançar na corrente sanguínea algo que nos ia matar. Pronto, está respondido. Olha, professor Manuel Pinto Coelho, muito obrigada por ter vindo ao Agora Nós. Até daqui a cerca de 3 semanas, portanto vamos nos encontrando aqui. E já sabe que o livro do professor Manuel Pinto Coelho, Chegar Novo a Velho, está no top de vendas. Não será por acaso. Um grande aplauso e muito obrigada. Obrigada.